Olá pessoal, estamos aqui de volta com a série do LeetCode 75, que, recapitulando, é uma série de problemas aí do LeetCode de nível fácil e médio para que você possa ir testando as suas habilidades para uma entrevista técnica. Então vamos aí para o próximo problema, que é um problema sobre arrays de nível fácil. Então vamos lá, seria esse problema aqui, o Can Place Flowers, número 605. Vamos dar uma olhada na descrição dele. Já traduzindo aqui e dando uma resumida, imagine que ele tem aí um canteiro em que ele quer plantar flores, né? Só que ele já tem algumas flores plantadas e ele gostaria de saber se é possível plantar o número de flores que ele precisa, né? Então ele vai passar dois parâmetros aí. Um que é a configuração do canteiro, sendo que 1 significa que naquele espaço já tem uma flor plantada e 0 que não tem nenhuma flor plantada. E o N aqui significa, é a pergunta que ele quer fazer. Eu consigo plantar mais uma flor? Nesse exemplo aqui, nesse segundo exemplo, eu consigo plantar mais duas flores, né? Só que tem uma restrição. Ele não quer plantar flores em lugares adjacentes, né? Em espaços adjacentes. Então, se já tem uma flor aqui, por exemplo, ele não pode plantar uma flor aqui. Então, só dando uma olhada no desenho, imagine que isso aqui é o canteiro dele. É um canteiro aí que tem 9 posições, né? De 0 a 8. E ele já tem aí duas flores plantadas. Tem uma aqui na posição 2 e tem uma aqui na posição 7. Então, dada essa restrição de que ele não quer plantar flores grudadinhas uma na outra, tem alguns lugares aqui que eu não poderia plantar, né? Então, eu não posso plantar aqui no espaço 1, porque eu já tenho uma na 2. Da mesma forma, eu não poderia plantar no espaço 3. Com a mesma lógica, eu não posso plantar no espaço 6 e nem no espaço 8. Então, aí sobraram alguns espaços, né? Eu poderia plantar uma aqui no espaço 0, poderia plantar aqui uma no espaço 4 ou no espaço 5. Não poderia plantar nas duas, porque daí eu estaria ferindo a restrição dele de que eu não posso ter duas flores consecutivas aí, né? Então poderia ser, por exemplo, essa seria uma solução. E eu teria aqui duas flores podendo ser plantadas nessa configuração de canteiro. Então tá bom, esse parece ser um problema simples, né? Vamos ver como que a gente pode resolver. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui, deixa eu esconder a descrição, que a gente não precisa mais. O que eu quero fazer, primeiro eu vou inicializar um contador aqui para saber quantas flores já couberam, né? E aí eu quero percorrer esse meu canteiro. Então, para cada posição desse meu canteiro, que é o flower bed, o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que checar se já existe uma flor ali, né? Então, se o flower bed dessa posição for igual a 1, eu não posso continuar. Então vamos inverter. Se for igual a 0, eu continuo. Só que eu tenho que fazer algumas checagens, né? Apesar daquele espaço estar vazio naquele momento, eu posso ter alguns adjacentes ali, né? Então vamos checar as adjacências aí. Eu tenho que checar duas adjacências, né? Então, se a posição anterior for igual a 0, e se a posição seguinte for igual a 0, então eu poderia plantar ali, né? Então o flower bed de i, e eu tenho que marcar aqui igual a 1, porque senão na minha próxima iteração ele não vai considerar que a posição anterior já está ocupada, né? Então eu tenho que jogar o 1 aqui para dentro e eu vou aumentar o meu contador para 1. Aqui eu preciso também retornar, porque eu tenho que retornar, na verdade, true ou false, né? Então, se cabem as n flores aqui dentro do meu canteiro, eu retorno true. Se não couberem, eu tenho que retornar false.
Então, depois de tudo isso, se o counter... Na verdade, dentro do for, eu posso verificar, né? Se o counter já igualou o n, eu retorno um true. E fora do for, se eu não tiver retornado ainda, significa que eu não consegui alcançar n, então eu vou retornar false. Isso ainda não vai funcionar, mas vamos lá, vamos rodar. Bom, pelos test results aqui, ele passou, mas eu sei que se eu der um submit, ele vai falhar em algum caso de teste, porque está faltando uma condição. Ok. Então, nesse caso aqui, né, que ele passou um canteiro dessa forma, e ele quer saber se cabe uma flor. E eu respondi para ele que não cabe. Sendo que na verdade cabe, porque eu poderia plantar uma flor aqui, né? O que está faltando? Está faltando eu examinar a condição de se aquela posição que eu tô percorrendo naquele momento é a posição inicial ou a posição final do array. Porque se dessa forma aqui, né, então eu estou percorrendo a posição i, eu estou tentando verificar se a posição i-1 é igual a 0. E nesse caso aqui não existe posição i-1, né? Então vamos desmembrar isso aqui em dois ifs, né? Para ficar um pouco mais claro. Então aqui nesse caso se o i for a primeira posição, ou seja, se ele é igual a 0, ou se a posição inicial, aí sim eu uso a condição que eu já tinha escrito, né? Então, assim, se ele não é a posição inicial, a gente usa aquela lógica de verificar o espaço anterior. E aqui, no segundo if, é a mesma lógica, só que para a última posição, né? Então eu tenho que verificar se o i aqui, ele já não é a última posição. Como que eu verifico? Se ele não é igual ao len de flower bed menos 1, né? Porque o len de flower bed ele vai dar uma posição que não existe, né? Ele vai dar a primeira posição depois da última, né? Então a gente tem que tirar 1 aqui. E aí, se ele atender a essas duas condições, né? Aí sim eu posso incrementar. Deixa eu voltar aqui na solução e eu vou usar esse test case, né? Para ver se essa minha alteração aqui no código resolve esse problema que a gente estava tendo. E aí ele aceitou, ele passou nos 3 casos, né? Inclusive aquele que a gente não tinha passado. Então, vamos fazer um submit agora. Vamos ver o que vai acontecer. Tem mais um edge case aí que a gente tem que tratar, né? Então, ele passou aqui um canteiro em que cabem várias plantas, né? Várias flores. Cabe um aqui, 1, 2, 3, né? Só que o n que ele passou é 0. Ele, na verdade, não quer que caiba mais nada. Ele não precisa que caiba mais nada. Só que a gente não está checando essa condição, porque logo no começo eu já estou jogando meu counter para 1, né? Então ele não vai entrar nessa condição aqui se o counter for igual a n. E aí não vai passar. Tem 2 formas de resolver isso. A primeira é se o counter for maior ou igual a n, retorna true. Então isso funcionaria. Mas tem um jeito um pouco mais fácil, porque se for 0, eu não preciso nem olhar para o canteiro, né? Então, se n for 0, já retorna true. Não preciso fazer mais nada. Certo? Deixa eu adicionar esse test case. Vamos rodar aqui para ver se essa modificação resolve todos os edge cases. Resolveu. Vamos dar um submit de novo. Agora passou. Passou, ótimo. E foi um desempenho bastante aceitável, né, em termos de runtime. Então a gente deixou para trás aí 84%, rodando com 4 milissegundos. Então é isso, gente. Tá aí a solução para esse quarto problema. Deixem seu like aí se vocês gostaram. Façam o subscribe no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.